Dali, meus brothers, vamos comprar mais uma, como sempre, direto e reto, aqui no nosso módulo 1, mas na nossa aula 2. Na primeira eu falei sobre câmeras, falei um pouquinho sobre até a história da fotografia, expliquei os formatos das câmeras, falei um pouquinho do tamanho do sensor, né, e como cada um vai ter um impacto diferente na nossa fotografia. E agora eu vou falar de um assunto que é incrível, que é talvez o mais interessante da fotografia, que é falar sobre lentes. Afinal de contas, não tem uma fotografia sem lente, né? Você justamente cria fotografia através da objetiva, através dessa perspectiva, através da lente. Então vamos lá. Como que são divididas as lentes? Basicamente, nós temos lentes específicas para cada câmera, para cada marca, para cada sensor. E cada lente vai trazer um efeito na tua fotografia, certo? Então vamos dividir aqui em 3 categorias. Uma lente grande angular. O que uma lente grande angular faz? Ela tem uma grande capacidade de enxergar muita coisa estando próximo, tá vendo? A lente que eu estou usando aqui é uma lente 20mm, ó. Olha como eu estou pertinho dela, mas olha como ela está mostrando muita coisa, ó. Ela é uma lente muito aberta. Ela é uma lente grande angular. Mas se eu tivesse aqui uma 16mm, seria o quê? Uma lente grande angular. Se eu tivesse uma 10mm, seria uma lente ultra grande angular, tá? Agora, se eu tenho uma lente 50mm, eu tenho uma grande angular? Não. Aí eu já tenho uma óptica média, eu tenho uma visão média. E é interessante lembrar que a cinquentinha ela é uma óptica muito acessível do ponto de vista financeiro. E geralmente é uma das primeiras lentes que quem está começando compra. Então a gente vai falar muito dela, é uma lente muito versátil. E ela geralmente traz uma compressão, ela traz uma forma de ver o mundo muito parecida com o que o nosso olho humano consegue também enxergar. Então, nós temos o grande angular, temos uma lente de capacidade média, que nós já sabemos que fica ali entre 40 e 60 milímetros, 85 milímetros, e aí nós temos aqui as teleobjetivas. Mas afinal de contas, o que são aquelas teles? Sabe aquelas lentes que tu vê o cara lá no campo de futebol? Você vê o cara na Olimpíada, aquelas lentes gigantescas que tem uma grande capacidade de zoom. Aquelas lentes são as teleobjetivas, é uma lente tele, que geralmente são de 85mm, 90mm até 600mm, dependendo da sua lente. Tá, mas e aí? Como é que é o esquema? Cara, é através da lente que o fotógrafo de fato consegue imprimir a sua linguagem e até a sua estética. Então, grandes fotógrafos consagrados a gente conhece muito pelo fato de terem utilizado às vezes, até apenas uma óptica. Então, fotógrafo famoso que Cartier-Bresson, que usou 35mm sempre, né? Então, assim, a forma como você vai utilizar suas lentes também vai definir a tua linguagem fotográfica. Então, é legal ter todas as opções de lentes, é muito legal, mas principalmente saber como utilizar cada uma delas é muito interessante. Então, vamos lá. Grande angular são as lentes que vão ter uma grande capacidade de ver muita coisa dentro do quadro. As lentes média, mais ou menos entre 40 e 60 milímetros, mais ou menos como a ótica que o olho humano vê, e as teleobjetivas, que vão ser lente para zoom. Então vamos lá, vamos falar de aplicação. Cara, para que eu uso uma grande angular? Para fotografar arquitetura, para fotografar paisagem, natureza. Cara, você é um fotógrafo de arquitetura, você está fotografando apartamentos, que você precisa mostrar a amplitude dos espaços, você precisa mostrar que aquele espaço é muito grande. A grande angular vai parecer que ele é de fato maior do que é. A grande angular ela tem essa sensação, ela distorce. Olha como a grande angular ela deixa o meu nariz feio, ó. Então a grande angular ela alonga, olha meu queixo, ó. A grande angular tem esse efeito. Ela é diferente de uma lente média, que vai comprimir um pouco o assunto, que vai ter uma capacidade de desfocar mais o fundo, e o efeito que ela faz também é muito diferente de uma lente teleobjetiva, que vai super aproximar, que vai comprimir, que vai aproximar o assunto. Então aqui, ó, eu tô com uma 20mm, certo, gente? Ó, tô com uma grande angular, ou seja, isso aqui está parecendo mais longe do que de fato está de mim. Se eu tivesse com uma teleobjetiva, uma lente zoom, super zoom, ia parecer que eu estivesse mais perto do que de fato eu estou dessa construção aqui no fundo. E se eu tivesse com uma lente média, ele ia dar mais ou menos uma sensação de fato do que eu estou de distância dessa construção. Então, gente, cada lente provoca ainda um efeito. Cara, você vai fotografar moda e você vai usar a lente grande angular, tem que saber usar, porque senão você vai
deixar tua modelo toda desformada, você vai deixar ela toda torta, toda ela desregulada. Então assim, gente, a aplicação de cada lente é fundamental. Por isso que a 50 é uma lente coringa para quem está começando, para que você que está começando a dominar os conceitos básicos, porque você vai colocar ela na tua lente e você vai ver que ela tem um zoom, você vai ter que se afastar do teu assunto. E mais do que isso, ela tem uma capacidade muito legal de abertura, de desfocar o fundo, diferente de uma grande angular que não vai ter essa mesma capacidade. Então aqui eu dividi para vocês grande angular, média e teleobjetiva. E essas lentes vão se comportar de forma diferente com cada sensor. Então vamos lá, agora que o bicho pega. Se eu tenho um sensor de padrão full frame e eu tenho nele uma lente 16-35mm, eu vou ter uma ótica de 16-35mm. Eu vou ver 16mm aberto e vou ver 35mm com ela fechada no zoom, certo? Porém, se eu botar essa mesma lente 16-35 numa câmera de sensor cropado, que o próprio nome já diz, existe um fator de corte. Geralmente esse fator de corte, dependendo da marca, é de 1.5. Então, se eu tenho um fator de corte de 1.5, quando eu botar minha 16-35 numa câmera cropada, ela já não é mais uma 16-35. O campo de visão dela vai diminuir. Fez sentido isso para vocês? O campo de visão dela, se eu multiplicar 1.5.16, você vai ter uma 24mm, né? Então se eu multiplicar 16 vezes 1.5, você vai ter uma 24mm, mais ou menos umas 46mm. Então a lente, que é uma grande angular, ela já não é mais tão grande angular assim. Então para eu ter o mesmo campo de visão que uma 16-35 vai ter no sensor full frame, no sensor cropado, eu vou ter que ter uma lente equivalente a 10mm, tá? Para enxergar o mesmo tanto de coisa. Fez sentido? Uma 10-16. Então, começa aí a virada de jogo para você entender qual lente você tem que comprar para cada câmera, o que você tem que atentar de diferença para cada marca, né? Qual que é o encaixe bocal da lente, se é para câmera cropada, se é para câmera full frame, porque isso faz diferença e faz diferença também no preço, tá, gente? Então as lentes costumam ser tão caras quanto um corpo de câmera e eu profundamente recomendo para você, cara. Vale muito mais a pena você ter lentes boas, você ter uma ótica boa, do que você ter uma câmera muito atualizada. A 24-70, tô falando aqui de uma câmera, de uma lente, aliás, que é uma lente super famosa, coringa, uma ótica que todo mundo ama. É 24-70 2.8. É uma lente fantástica. E essa é a mesma lente há 20 anos. Existem atualizações, ela vai melhorando um pouquinho, mas é a mesma lente. Então, se você gastar em bons vidros, em boas lentes, você vai ter boas fotografias. Fechou, meus brothers? Geralmente as lentes, elas vão ter uma milimetragem, vão ter uma numeração. Então um exemplo, tá, velho? É uma lente 10mm que tem abertura de f2.8. Então é importante você se orientar nisso. É uma lente 70-200mm de abertura f.4. Olha a diferença. Uma lente é 10mm e outra lente é 70-200. Interessante. Uma lente é 85mm f1.8 de abertura, enquanto a outra lente é uma 24-70mm f2.8 de abertura. O que é esse f, afinal de contas, na lente? Esse f determina a abertura, a capacidade de entrada de luz nessa lente. Quanto menor o número, 1.8, 1.4, maior a entrada de luz dentro dessa lente. Ou seja, uma lente f2.8, ela é super clara, ela enxerga bastante luz, mas ela tem uma capacidade menor de enxergar luz do que uma lente, por exemplo, 1.8. E o que esse f também determina, gente? Esse f determina a capacidade de cada lente de desfocar, de fazer o bokeh, de desfocar, de deslocar o fundo. Estão vendo como eu estou pertinho da lente? Ó, esse fundo aqui está todo desfocado, ó. Olha aqui minha filha passando. Porque essa é uma lente de abertura f1.8, é uma 20mm. Então vamos lá. Essa lente é uma lente de abertura fixa, uma abertura super clara, de 1.8, que vai até f22. Porém, essa lente também é uma lente de milimetragem fixa, ou seja, ela não tem zoom, gente. Ela é uma 20mm. Se eu quiser me aproximar do meu assunto, eu não tenho como chamar no zoom, virar o botãozinho aqui e aproximar. Não, eu tenho que, de fato, fisicamente, movimentar meu tripé, me afastar ou me aproximar
para ter isso. Então, isso também é um outro diferencial nas lentes. As lentes zoom, que são zoom, por exemplo, 24-70, 16-35, 70-200, elas podem ser f4 e pode ser f2.8. Mas geralmente as lentes zoom, elas são menos claras do que as lentes fixas. As lentes fixas vão ter capacidade de até 1.2 de abertura, inclusive algumas lentes têm 0.95 de abertura, que é uma loucura. Ela enxerga muita luz e traz um bokeh, um desfoque incrível. Então isso também é um conceito que nas lentes é importante você começar a se atentar. Ainda existem lentes que têm uma variação de zoom, ou seja, ela vai de 16 até 50 milímetros, porém a abertura dela é uma abertura variável, não é uma abertura fixa. Então vamos lá. Se eu pegar uma 24-70 2.8 e deixar ela em 24 milímetros, depois chamar ela no zoom e deixar em 70 milímetros, a abertura dela ainda vai ser em 2.8. A quantidade de luz que entra é a mesma. Se eu pegar uma 16-50, que é a lente do kit, a abertura dela é de 3.5 a 5.6. Então, quando eu chamo no zoom, ela gradativamente vai fechando mais, vai deixando de entrar luz, vai ficando mais escura. Então, esse é um conceito também que nas lentes é necessário você ter. Fechou? Existem inúmeras diferenças de preço, né, de lentes. Cara, é um abismo de fato. De preço. Comenta aqui qual você está na dúvida, qual você está pensando em comprar. Mas você vai conseguir no final desse curso compreender todos os conceitos para fazer uma compra consciente, para fazer uma compra que faça sentido. Então vamos lá, gente. Geralmente quando você está começando a fotografia, você vai começar com uma câmera básica e nessa câmera geralmente vem uma lente que a gente chama que é uma lente do kit. É uma lente 16-50, que numa câmera cropada vai ser mais ou menos equivalente a uma 24-70 milímetros. Olha como eu já estou usando conceitos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, hein? A linguagem já começa a ser outra. Então essa lente, gente, qual que é a grande jogada? Eu não entrei nos conceitos ainda de abertura, de velocidade de ISO, mas essa lente do kit, geralmente ela é um pouquinho limitada. Ela tem uma variação de abertura e ela não é uma lente tão clara, mas é uma lente ideal para começar. Porém, quando você vai evoluindo gradativamente, você vai sentindo a necessidade, isso é normal, de você ter mais equipamento, de você ter mais lente. E possivelmente a lente que eu recomendo depois dessa lente do kit 16-50 é que você compre a 50 1.8, tá? Que é uma lente que vai entregar uma ótica muito legal, que vai conseguir desfocar o fundo da tua foto, que vai trazer um monte de efeito. E aí você vai dar um passo a mais, porque você vai sofrer um pouquinho para utilizar essa lente e aplicar os conceitos nela. Depois da 50, o que eu recomendaria, cara? Que você de repente desse um próximo passo, pegar uma 55-200. Aí se você está começando, é uma lente acessível também, que vai ser uma lente super tele, vai ter um zoom sinistro, vai aproximar bastante do teu assunto. De repente você quer fotografar passarinho, quer fotografar vida selvagem, essa lente seria legal. E olhem como logo de cara a gente já montou um setup de lentes. A gente já montou aqui um conjunto de lentes que vai atender a tua necessidade em diferentes milímetros, em milimetragens diferentes, ou seja, ela vai ter a capacidade, esse teu setup, de enxergar essa cena de modos, de aberturas, de ângulos diferentes. Então, o que é legal? Pô, você ter de repente uma grande angular no teu setup, você tem uma lente média e você tem uma teleobjetiva caso você precise. Então eu vou te ajudar nesse processo a montar todo esse kit, mas principalmente a extrair do teu equipamento o melhor possível. Velho, é só o começo, tá? Não pira, tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu nem falei dos conceitos básicos, nem falei da aplicabilidade, a gente nem pegou de fato o equipamento na mão. Então, senta aí, velho, passa um café, teu chazinho, teu chimarrão, seja lá o que for, porque tem muito vídeo na sequência pra gente assistir ainda. E é importante, cara, que você assista na sequência, tá? Porque isso vai fazer com que, de fato, os conceitos condensem aí na tua cabeça para que tudo faça sentido. É nóis.